Eu sou Túlio Fusato, publicitário, trabalho com marketing, sou designer de profissão. Mas o que eu gosto de fazer mesmo é tocar uma batera. Eu posso dizer que eu tive duas vidas dentro de uma só vida. Hoje vocês vão conhecer um pouco da minha história. O primeiro contato que eu tive com a bateria, na escola ainda, na escola primária, né, no ensino fundamental, tinha uma festa lá, era até uma festa junina, e o que acontece, eu vi aquilo ali funcionando ao vivo, né, a batera ali, o cara mandando na batera ao vivo, e eu olhei e falei, caramba, poxa, esse som bombo, né, aquela pressão toda do grave, do contrabaixo, eu falei, caramba, pô, não quero tocar violão não, eu quero isso aqui. Bem, eu com 18 anos comecei a trabalhar. E já no meu primeiro emprego comprei uma bateria. E aí eu já armei uma banda e direto para estúdio de ensaio. Dali eu comecei a me profissionalizar. Começamos a tocar na noite carioca, nos espaços alternativos. Túlio talvez tenha sido o melhor baterista com quem eu já toquei. Ele levava sempre muito a sério música, né? Tinha a ideia de ser profissional. Ele ganhava algum dinheiro com isso. O bumbo que o Túlio tinha era um negócio absurdo, né? Tipo, era um soco no peito, né? Na hora que ele entrava, aquele, né, no coisa, era um absurdo, assim, né? A gente foi conversando sobre rock, sobre outras coisas, e aí ele falou que era baterista. Aí eu falei assim, pô... Falei, como assim, né? O meu sonho naquela época era eu engrenar com alguma banda. As bandas que estavam iniciando na época, Capital Inicial, uns e outros. Eu queria me infiltrar nesse lance. Eu cheguei muito perto de gravar um disco. Nós tivemos na Top Tape, mas por várias razões não aconteceu. E, poxa, foi muito bacana. Foi um período do boom do rock and roll carioca, né? Década de 80. Bom, estamos indo direto agora para o ensaio. A banda já está lá me esperando. Já dei um toque lá, já dei uma ligada pro pessoal da técnica, preparar o estúdio, microfonar a batera e tal. A gente está preparando pro show. Rock and roll vai rolar? Rock and roll, meu velho. Isso aí, ó. Eu vou cantar exclusivo. Vai. A vida é assim, quem se entende, eu mesmo a mim. Loucura, doideira, a vida é assim, quem se entende, eu mesmo a mim. O ritmo mexe comigo, é uma coisa maravilhosa. Eu já tinha isso desde criança. Eu já nasci baterista. O melhor lugar do mundo é aqui agora. Se aplica ao banquinho da bateria. Eu, quando estou na batera, realmente, eu sou um outro Túlio. Nós estamos com um show fechado lá na Lapa e, poxa, eu vou ter a oportunidade de apresentar a minha música autoral, Planeta Loucura, que faz parte do meu CD. E vai ter uma surpresa, Loucura, doideira, a vida é assim, quem se entende. Nunca esqueçam dos seus sonhos, não deixem dos seus sonhos. Eu perdi as pernas e voltei a tocar com o amor dos amigos aqui que estão me adorando.
Olha, aquele dia foi um dia totalmente atípico e parecia que eu sabia que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu estava trabalhando de freela, porque já tinha perdido o emprego, já estava de cabelo em pé, com contas atrasadas, aquela pessoa difícil, envolvida com outras coisas, com álcool, com drogas, e eu estava assim alucinado, tomando os antidepressivos, os calmantes brabos, eu já estava chapado, e eu não estava em mim, eu não estava muito bem não. Mas eu tinha que encarar o novo freela, a nova tarefa da qual eu me propus, porque eu tinha que correr atrás, e lá fui eu. E quando eu entrei na estação do metrô, eu senti assim, o meu ouvido dar um zumbido, apagar, o meu cérebro dar uma rodada, e foi quando o trem se aproximou, já freando muito devagar, e eu apaguei e caí nos trilhos do metrô. O trem passou por cima de mim, o que é uma coisa estúpida, uma coisa assim impossível de conceber, e eu fui amputado, fiquei amputado das duas pernas. Quer dizer, isso foi um milagre, porque era para mim estar morto. Quando eu cheguei no Hospital Souza Aguiar, na minha ficha colocaram lá suicídio, se atirou aos trilhos do metrô, se projetou aos trilhos do metrô. Isso causou um embaraço enorme para mim, para minha família. Eu tinha trocentos mil amigos. Quando esses amigos souberam do jeito como eu falei, o cara pirou, se suicidou, se jogou lá. Cara, todo mundo sumiu. Só ficou meu pai e minha mãe. Foi o Jerônimo que me falou de suicídio. Então ele já, partindo dessa premissa que foi isso, então ele já saiu logo assim, fazendo uma crítica, né? Como quem diz que, poxa, que não tinha que ter feito isso, etc. O maior prazer que ele tinha era tocar bateria, e o cara agora está sem as duas pernas, né? Como é que ele vai sobreviver a isso, né? Tipo, ele não morreu, mas como é que vai ser a vida dele aqui para frente? Logo que eu acordei, eu comecei a surtar, porque a primeira coisa que eu pensei foi aqui na batera. Falei, meu Deus, eu tô vivo. Como eu vou exercer minha função de músico? Como eu vou voltar a ser um baterista? Um baterista amputado? Como? E aquilo começou a dar nó, quer dizer, eu já estava vindo de uma situação desesperadora, de uma situação depressiva, de uma situação muito difícil, e eu me vi num abismo maior ainda. Tipo assim, caramba, eu estava no purgatório, agora fui para o inferno de vez. Então eu me vi sem amigos, apenas um amigo apareceu para me visitar, inconformado com a situação, e falou, olha, Túlio, você vai voltar a tocar. Por ele tocar bateria usa a perna, né? Talvez sejam um dos instrumentos até mais difíceis de recuperar, né? Voltar a reabilitar, né? Ia ser um desafio mesmo, né? E aí, quando eu saí do hospital, após todo um processo de recuperação e tudo mais, eu já estava na cadeira de rodas, já estava bem, respirando, vivendo a vida normalmente. Esse meu amigo fechou um show. Aí me veio essa ideia de sondar com ele a possibilidade de ele participar desse show. O cara bolou uma engenhoca com um pad eletrônico em que eu tocaria o bumbo e a caixa na mão. Não precisaria usar as pernas, até porque eu não tinha também as próteses ainda. Eu estava numa cadeira de roda. Ele se saiu muito bem nesse show, como se nada tivesse acontecido. E foi só o primeiro, né? Depois daí o negócio foi indo normalmente. Eu consegui tocar até bem e todo mundo ficou de cabelo em pé, todo mundo chorou, foi uma coisa maravilhosa. E foi o show de retorno do Túlio aos palcos, nessa condição, numa cadeira de rodas. Após aquele primeiro show, eu vislumbrei a possibilidade de eu voltar a tocar. Isso gerou em mim um certo furor,
Tipo, caramba, eu agora vou botar a perna mecânica, eu vou voltar a tocar. Agora ele teria que tocar com a coxa, né? E é igual aprender a andar, né? Muito mais, talvez até muito mais difícil do que aprender a andar, né? Eu já tinha as pernas mecânicas, né, que me foram cedidas lá pela BBR, eu fui protetizado pela BBR, e eu sentei na bateria, consegui tocar, consegui dominar o pedal do bumbo, as outras técnicas. Então, como ele não tem esses músculos, né, do calcanhar e da perna, ele usa os músculos da perna de cima, que é muito mais difícil. Isso é uma coisa inacreditável, porque isso eu nunca vi. Quando eu tinha pernas e olhava uma pessoa ou numa cadeira de rodas, um cego, porque as deficiências são de diversos tipos. Quando eu olhava, eu sentia algum tipo de compaixão. Mas, quando eu me vi cadeirante, que eu ainda não tinha as próteses, eu senti na carne preconceito. Essa minha amiga, ela, quando eu conheci o Túlio, ela foi totalmente contra. Ela falava, poxa, que tipo de vida que você vai levar com um cara desse, o cara não trabalha, você não vai poder trabalhar, e ia viver em função dele. E eu não vejo assim, porque a gente trabalha junto, a gente sai junto, a gente viaja, a gente passeia, vai no cinema, tudo que é possível ter a acessibilidade para ele, eu vou. Ele gostou dele e esqueceu do meu. Ele é seu esposo? O espaço urbano, ele não está totalmente adaptado, não existe ainda rampas e situações em que você possa se locomover com a cadeira de rodas ou mesmo com a perna mecânica, com segurança. Nem a calçada é boa pra gente, a gente acaba rodando pelo asfalto. Não, se cair num buraco desse aqui, danou, acabou o teu dia. E trocou de sapato, né, para não falar que trocou as pernas. Então, só que ele anda um pouquinho mais devagar, continua tocando a bateria, continua cantando. E ele, para mim, continua sendo a mesma pessoa. Caminhando com a prótese é uma outra dinâmica que rola, né? Você tem que ter o triplo da atenção no caminhar, porque, por exemplo, outro dia eu pisei numa chapinha de Coca-Cola e o pé, embora seja um pé de titânio, de fibra de carbono, esse pé, ele deu uma envergada e eu praticamente fui no chão. A minha rotina é uma rotina um pouco complexa, porque tem coisas simples, fáceis de fazer e outras nem tanto. Nenhuma dessas tarefas são complicadas, elas são a solução. Ali, a minha mulher, ela não se envolve com nada. O Túlio é uma pessoa que ele faz quase tudo sozinho, só não pode fazer comida porque ele já não fazia antes. Fazer um test drive aqui, está tudo ok. Ele é um exemplo de superação. Eu acho que todo mundo que passa por uma situação dessa devia saber do caso dele. O cara ficou amputado, ele não voltaria atrás? Não voltaria não. Nesse processo de perda, eu perdi um membro, mas eu ganhei muitas coisas. Eu ganhei uma visão de mundo muito diferente da que eu tinha. Hoje eu sou um outro Túlio, com outro coração, com uma outra cabeça, com outros valores. E eu também pude, dentro desse período todo, ajudar irmãos que perderam um braço, irmãos que foram amputados por diabetes. Então eu pude ser também o elan, a alavanca de superação para outras pessoas iguais a mim, ou até pior do que eu. Então isso me trouxe, sabe, uma amplitude humana muito grande. Eu sou um outro Túlio, sinceramente falando, de coração. Às vezes a pessoa faz de um probleminha uma coisa gigante. E as pessoas que têm um problemão tiram isso de letra, acham que não tem problema.